é isso, mano, assim. Estados Unidos garantem mais uma medalha, como eu já falei, a 5ª medalha de ouro seguida. E, mano, os caras conseguiram concluir a missão. Né? Quando o LeBron juntou os caras, quando ele resolveu montar aí a sua panelinha, eles tinham um objetivo muito claro: vencer a Olimpíada e, mano, entregar algo histórico. E eles conseguiram. Eles conseguiram. Esse time, para mim, já tem aí o rótulo de lendário. É um dos grandes times que eu já vi jogar. É um time que uniu os 3 maiores da geração, LeBron, Curry e Durant. E foi um time, mano, que encantou, cara. Fez uma fase de grupos incontestável, uma quarta de final absurdamente dominante. Na semifinal, protagonizou um jogo que talvez tenha sido o maior jogo da história do basquete olímpico. E fez uma final incrível, fora de casa, enfrentando uma ótima seleção francesa. Eu sei que muita gente torceu contra, eu sei que muita gente torceu para essa seleção flopar, mas a real, mano, é que a gente tem que ser muito grato por ter visto isso, por ter tido a oportunidade de acompanhar esses caras. Porque o que nós vimos nessa Olimpíada, gente, foi histórico. A gente viu a história ser escrita. A gente viu os 3 donos dessa geração darem show. Darem show. E o legado desses 3 aumentou muito com essa medalha. Talvez o do LeBron não tenha aumentado tanto. Eu acho que dos 3, o LeBron talvez tenha sido o que menos, entre aspas, ganhou com esse ouro. Porque, cara, o legado dele já é tão grande, ele já é tão enorme, ele já é tão gigante para a história do basquete, que mais uma medalha de ouro não muda muito. Não muda muito o seu patamar. Mas, mano, é mais uma medalha na conta do homem. São 4 medalhas, sendo 3 de ouro e 1 de bronze. E, cara, é mais uma panela bem sucedida, né? Brincadeiras à parte. Pô, é mais uma panela que o LeBron montou que deu certo. Pô, o aproveitamento do LeBron quando monta a panela é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Pô, montou panela em Cleveland, ganhou. Montou panela no Lakers, ganhou. Montou panela no Heat, ganhou. Montou panela na seleção, ganhou. Pô, o LeBron... Por isso que eu falo, cara, o LeBron vai... Quando ele comprar o time dele, que vai acontecer, cara, o LeBron vai ser um dos maiores donos de time da história. Porque o cara, ele é absurdo na montagem de elenco. É inacreditável. É inacreditável. Mas, obviamente, eu tô de sacanagem. Mas tem um pouquinho de verdade também no que eu tô falando. Enfim. Mas, assim, eu acho que dos 3, o LeBron talvez tenha sido o que menos ganhou. Mas, por exemplo, o Curry, é como eu falei, mano. O Curry, ele conquista a tão desejada medalha de ouro olímpica, o único título que ele não tinha, encerra talvez o seu ciclo com a seleção dos Estados Unidos, nunca tendo perdido um jogo sequer, o que é muito grande, e, mano, entrega 2 atuações monumentais, cara, 2 das maiores atuações da história das Olimpíadas. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Então, eu acho que o legado do Curry cresce muito, aumenta muito com esse ouro. O currículo dele fica ainda mais espetacular e ele se consolida ainda mais como um dos maiores de todos os tempos. E como eu já disse, para mim, é só mais um. Tipo, é só mais uma consolidação do fato dele ser o maior armador de todos os tempos. E eu acho que é bem representativo ele conquistar esse ouro porque meio que chancela toda a revolução que ele causou no esporte. Seria muito injusto o cara que revolucionou o jogo não ter uma medalha de ouro olímpica. Seria injusto. Seria injusto. Então, meio que rolou uma reparação histórica aí com o Curry ganhando esse ouro.
Pelo menos é assim que eu enxergo. E o Kevin Durant, para mim, ganha muito, né? Porque agora o Kevin Durant ele se isola como o único atleta dos Estados Unidos a ganhar 4 medalhas de ouro seguidas. 4 seguidas. Só ele ganhou 4 seguidas. Para mim, ele se consolida. Ele já havia se consolidado antes, mas para mim ele se isola também como o maior jogador da história da seleção dos Estados Unidos. Agora eu só fiquei na dúvida se ele é o maior atleta americano a ganhar, o único, né, atleta americano a ganhar 4 medalhas de ouro olímpicas seguidas, ou se ele é o único jogador de basquete. Eu acho que é o único jogador de basquete americano a conquistar 4 medalhas de ouro seguidas. Mas enfim, ele é o único. Ele é o único. Ele é o único a ter conquistado. Deixa eu até. Vamos caçar informação? Vamos caçar aqui, para não passar a informaçãozinha errada. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu acho. Se eu não achar, tá tudo bem também. Se eu não achar, tá tudo bem também. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Ó, aqui tá falando, é o único jogador estadunidense a vencer 4 medalhas de ouro seguidas. Então, acho que é jogador de basquete mesmo, não é atleta no geral. Não é atleta no geral. Então, peço desculpas. Peço desculpas. Tá bom? Mas enfim, cara, ele é isso. Lendário, pra mim é o maior jogador da história da seleção dos Estados Unidos, já era antes de ganhar esse ouro e agora ele só se coloca ainda mais nesse posto. É um dos maiores da história do esporte, um dos maiores da geração, um dos maiores do que eu vi. E se existem questionamentos em relação ao seu legado na NBA, por conta de decisões que ele tomou e tudo, o legado dele na seleção dos Estados Unidos, o legado dele no basquete de seleções, no cenário de Olimpíadas, é incontestável. É incontestável o legado do Durant quando o assunto é Olimpíada, é seleção dos Estados Unidos. É o maior e vai ser o maior durante um bom tempo, porque para alguém ganhar 4 ouros seguidos e passar ele como maior cestinha da história da seleção, meu amigo, vão ter que ralar. Vão ter que ralar demais para passar o homem, porque. E assim, tem 2028 ainda, hein? Para ele ganhar a 5ª medalha de ouro não tá difícil também, não. Para ele ganhar a 5ª seguida não tá difícil também, não. Então, o Durant, ele cresce muito com esse ouro, o legado dele aumenta pra caramba. E, cara, eu sou muito fã, apesar dele ter ferido os meus sentimentos como torcedor do Thunder, eu admiro muito e respeito demais esse cara, ainda mais quando o assunto é seleção. Cara, ele é incontestável, incontestável. E aí a gente tem Jason Tatum ganhando seu segundo ouro, temos Devin Booker ganhando seu segundo ouro, Drew Holiday ganhando seu segundo ouro. Cara, o Drew Holiday, pra mim, o carimbo de Hall da Fama já tá pronto pro Drew Holiday, porque, pô, 2 títulos da NBA, 2 medalhas de ouro olímpicas, pô, pelo amor de Deus, o Holiday é um Hall da Fama incontestável também. Derek White ganha sua primeira medalha de ouro. Quem mais? Embiid aí, ó, ganha o seu ourinho. Embiid que foi vaiado no pódio, aparentemente. Eu não tô vendo a cerimônia porque eu tô gravando o vídeo, mas eu já vi aqui no Twitter falando que o Embiid foi vaiado e tudo. Assim, nada, não é surpreendente, né? Não é surpreendente. Steve Kerr ganha sua primeira medalha de ouro, olímpica, como treinador pelo menos, e meio que se redime do vexame na Copa do Mundo, né? Consegue se redimir do vexame. Então, enfim, a seleção inteira dos Estados Unidos ganha muito e é o 5º ouro seguido dos caras. Os caras são os donos, tem como. Né? O basquete, apesar de estar muito globalizado, mais do que nunca, ainda existe um dono. Ainda existe uma hegemonia. E é isso.